Todas as experiências humanas constituem formas de amadurecimento da criatura. Algumas decorrem dos deveres imediatos e são comuns a todos, constituindo a sua vivência um fenômeno natural, sem o qual se experimenta a inevitável alienação com todas as suas consequências perniciosas. O fato de participar do contexto social, mesmo que sem gestos incomuns ou de arrebatamento, equipa o indivíduo com recursos emocionais que lhe trabalham a existência, aformoseando-a com estímulos crescentes para o seu prosseguimento. No que tange aos meios para facultarem a cessação do sofrimento, as ações meritórias, conforme já enfocadas, são preponderantes, destacando-se aquelas inabituais que caracterizam os temperamentos nobres, os sentimentos abnegados. Distinguir-se por meio de gestos incomuns desconhecidos é forma de buscar a iluminação mediante o concurso da realização de tudo quanto impermanente se conjuga para esse fim. Quem acumula um tesouro tem em mente aplicá-lo em finalidades específicas. Se portador de sabedoria, pensa em multiplicá-lo ao tempo em que o investe, escolhendo os empreendimentos mais rentáveis, seja do ponto de vista econômico, assim como de retribuição emocional. Com essa atitude, promove o progresso, gera oportunidades de serviço e dignifica as vidas que antes estavam sob a ameaça do desespero e da inutilidade. Da mesma forma, os recursos espirituais e emocionais elevados devem ser canalizados para as atitudes incomuns, superiores, às quais nem todos se atrevem a realizar. As ações incomuns variam desde os contributos materiais valiosos, irrigados de amor e de ternura, até os gestos extraordinários do silêncio ante as ofensas, do perdão às agressões e do esquecimento do mal. Todo aquele que dilui as forças negativas que teimam por obstruir-lhe o avanço, utilizando-se do detergente do amor, evita contaminar-se e, de já visitado por elas, liberta-se, fazendo com isso que cessem as causas e desapareçam os sofrimentos. O campo mental indefeso faculta que as farpas do mal aí proliferem, infestando a área com resíduos pestíferos, responsáveis por males incontáveis. A defesa, em relação aos fatores perniciosos, é somente possível quando a irradiação de energias saudáveis vitaliza a organização psíquica, que reflete as aspirações do espírito, resguardando-a das agressões externas, não gerando pensamentos destrutivos, nem acumulando vibrações perturbadoras de ódio, medo, ciúme, rancor, mágoa, concupiscência. Não se faz vítima dos conteúdos internos degenerativos. Esse estado interior impulsiona os atos incomuns superiores, passo próximo da iluminação. Somente iluminando-se, o ser humano supera todas as dores, erradicando-lhes as causas, resguardando-se de agressões destrutivas. A iluminação resulta do esforço da busca íntima do ser profundo, opção de sabedoria que é em relação ao ego que prevalece no mapeamento das inspirações humanas mais imediatas, portadoras de distúrbios vitais e fragorosas derrotas na luta, que é a breve existência corporal. O desenvolvimento da chama divina, imanente em todos os seres, merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosias da sombra, que são a herança demorada das experiências nas faixas primitivas do processo inicial da evolução.
A verdadeira iluminação promove o ser humano que, superando as contingências limites da instância carnal, anula todas as causas de sofrimento, fazendo-as cessar. Já não necessita da dor para alcançar as metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir, em sintonia com o pensamento divino, que o atrai cada vez com mais vigor para a meta final. Nossa, que beleza essa passagem, como todas as outras. Eu acho interessante que nesse processo ela vem nos convidando ao que ela chama, né, de gestos incomuns na nossa sociedade, que muitas vezes a gentileza, a busca do engrandecimento, da nobreza, acaba se tornando, né, gestos incomuns, gestos que se diferenciam daqueles que são comuns no nosso dia a dia, até na nossa experiência mesmo, conosco mesmo, com a nossa vivência. E aí ela vai, de forma gentil, nos convidando a desenvolver essas situações. E o que eu acho bem interessante é que nessa parte que ela fala do não gerando pensamentos destrutivos, e aí ela fala não acumulando vibrações perturbadoras. Porque ela fala do acumular. É porque muitas vezes a gente quer não sentir medo, não sentir ciúme, não sentir rancor, nem mágoa. Aqui ela nos mostra que algumas vezes a gente vai sentir, mas ela nos convida a não acumular isso, a não passar tanto tempo com isso, guardado e sendo preservado de uma forma não saudável. Então é isso. Quem quiser contribuir, está aberta a palavra. Uma parte que eu achei bonita do texto foi... É um texto que é o final do capítulo. Então vai mostrando esse processo que é da própria iluminação, aonde vai cada vez mais trabalhando as causas de sofrimento e cada vez mais ela vai tendendo ao amor. Então a pessoa não segue mais o caminho pela dor. Aí tem um momento que a Joana fala que o ser, ele é atraído à meta divina por amor. Então ela vai fechando esse capítulo com esse momento em que o ser, ele passa a caminhar e se desenvolver em amor. Então eu achei muito, muito bonito. Foi um fechamento muito bonito mesmo para esse capítulo. O que eu acho legal é o método, desculpa, é o método pedagógico dela. Veja só, ela fala que ações incomuns. Pô, a gente já sabe o que é ações incomuns, mas bilhões de seres não sabem que são ações incomuns. Então, uma pessoa que pega esse livro vai ter o beabá aqui para ela. Variam desde os contributos materiais valiosos e outra coisa irrigada de amor e ternura, como o Ismael acabou de falar agora, que eu acho legal aqui, ó. Gestos extraordinários, ela bota essa palavra extraordinária, extraordinários, do silêncio ante as ofensas. Então, toda vez que nós calarmos a boca de um gesto contra a gente, então nós estamos fazendo um gesto extraordinário, palavras dela, do perdão das agressões e do esquecimento do mal. E são gestos extraordinários. Então, isso leva a tudo, são as ações incomuns. Quem está de fora consegue ter um balizador, entendeu? É só isso. A Joana tem uma forma própria, né, que acredito que tenha muito do Divaldo na forma de transmitir as ideias. E isso você pode ver em toda a literatura do Divaldo, e às vezes a gente pegando livros com a mesma temática, você vê, de acordo com o autor encarnado e o autor espiritual, a coisa ser apresentada de forma totalmente diversa. A linguagem do próprio Divaldo, em todos os livros deles, é sempre mais rebuscada,
pela educação dele, pela cultura que ele tem, pelo tempo que ele viveu na Terra. E ela fala com uma simplicidade muito grande, né? Sobre coisas que a gente já discutiu várias vezes aqui, em vários dias diferentes, em livros diferentes, que é a coisa de quando a gente começa a entender o processo, querer fazer as coisas que deveriam ser feitas, né, que aquela classificou como as ações estranhas, né, para o resto do mundo, acontece logo no início uma situação que é muito peculiar, porque a gente que está tentando entender todo esse processo que a gente vive, as coisas que a gente precisa começar a resolver dentro de si mesmo, começar a realizar, se tornam estranhas ao resto da humanidade, que em grande parte ainda pensa de forma diferente. Então, essas ações que ela classifica como, entre aspas, uma verdadeira loucura para a grande maioria da humanidade, seria o caminho que todo mundo tem que seguir. Isso eu acho interessante, a gente perceber isso. Porque muitas vezes, quando a gente está no meio de uma população e que a gente age ou pensa diferente, a gente sofre ataques, lógico, a gente é ridicularizado, é menosprezado, e alguns, por constrangimento, acabam abandonando o caminho que começou a seguir por causa da pressão externa que pensa diferente. E é aí, eu acho que o grande ensinamento que ela transmite para todos nós. Se a gente tem convicção de que aquilo é o caminho certo, mas não é a convicção do eu acho que tem que ser para você. Você sente no seu íntimo, em cada pensamento seu, que aquela ação é a conduta a ser feita. E aí eu ressalvo uma coisa que eu já defendo, mas que eu vi muito fortalecida num filme que eu e Sani vimos. Se a gente entende a diferença da justiça e do correto, que nem sempre a justiça é o correto, pensando assim na mentalidade dos homens, a gente tem que se manter firme, tem que resistir e não pode esmorecer diante das dificuldades que a gente enfrentará ao escolher um caminho. Então, para mim, pessoalmente, a grande lição que ela passa é essa. Ela dá, como o Djair falou, a receita do bolo. Mas essa receita do bolo, muitas pessoas que provaram vão achar que não é gostoso esse bolo e vão querer que você pare de fazê-lo. E o grande lance é a gente entender que eles ainda não apuraram o suficiente para degustar aquele bolo que a gente está aprendendo a realizar com aquela receita que nos foi dada. E não desistir de fazer uma próxima vez, uma próxima vez, uma próxima vez. O que eu acho interessante, pegando esse gancho que o Silvio acabou de falar aí, ela fala aqui, bem no início, olha só que coisa interessante. Todas as experiências humanas constituem formas de amadurecimento da criatura. Ele fala todas as experiências. Ponto. Aí o que você tem aqui? Aí ela vem aqui embaixo. O campo mental indefeso faculta que as farpas do mal aí proliferem. Vamos voltar ao tempo atual. Nós estamos vendo gestos de radicalismo cada vez mais crescente. Justamente são experiências que está passando por ter um campo mental indefeso. Então, nós aqui, no nosso caso, a gente já tem um campo mental com mais defesa, porque nós já passamos por essa parte e já aprendemos isso, já conseguimos discernir. Uma coisa que o Silvio sempre começa a falar muito, é uma coisa chamada compreensão, que é muito abrangente, e nós estamos caminhando para esse caminho da compreensão. É só isso que eu queria falar. Um ponto bonito desse texto da Joana, que eu achei também bacana que vocês colocaram, foi essa questão das ações incomuns
e do gesto extraordinário nesse caminho da iluminação. E me fez lembrar de uma santa bem conhecida, que é a Santa Teresinha, Santa Teresa né, a Teresa de Lisieux. E ela, no trabalho que ela desenvolveu, ela morreu muito jovem, com 21 anos, o caminho espiritual dela era o aspecto da santificação nas pequenas coisas. Então, esses gestos extraordinários no caminho da iluminação, ele se dá em todas as pequenas coisas, nas ações do dia a dia, ali na maneira como tá servindo café ou tá escutando uma pessoa. Então, o ser, ele vai aproveitando todos os momentos como uma obra de amor, como uma obra ali de doação, e vai se percebendo que todos os momentos são extraordinários, momento que vai chegando próximo a essa iluminação, tudo é divino, tudo é essa expressão do mais alto. Então achei muito bonito essa parte desses gestos extraordinários e a importância das pequenas coisas com amor. Nesse contexto que vocês têm trazido, eu percebo nessa passagem que ela traz a questão do desenvolvimento da chama divina, né, que é imanente em todos os seres. Muitas vezes, nesse processo, a gente se dedica, né, porque é como ela está nos convidando, ela nos traz a perceber que isso é uma construção, que a gente está aprendendo, que cada vivência é importante para o aprendizado, e aí a gente vai aprendendo cada vez mais a esse desenvolvimento, e especialmente aprendendo o amor. E aí ela nos convida ao desenvolvimento dessa chama divina. Quantas vezes a gente está num momento de tristeza e de sofrimento, e a gente entra em oração e a gente se conecta com o amor divino e o nosso coração se acalma. Então, muitas vezes, a gente também está buscando recursos em nós que naquela situação, naquele momento, a gente não tem. E aí ela também nos convida a sempre se ligar a essa chama divina, se ligar ao divino, a Deus, porque Ele nos nutre. Então, muitas vezes, em algumas situações, a gente não vai ter para dar, mas a gente se conecta ao amor supremo e Ele nos nutre, e a gente também consegue ser um instrumento desse amor, a deixar esse amor passar por nós. Então, aqui no final, quando ela nos convida, eu trago essa perspectiva de que esse empenho, ele vai nos tirando da sombra, mas ele também nos convida a fazer essa ligação com o amor supremo, para que nesses momentos a gente se fortaleça e se torne uma canalização do amor maior, que vai nos nutrir, que vai nos restaurar e que vai nos amparar em muitas situações, às vezes, e que é o que vai nos amparar no nosso desenvolvimento. Então, eu queria aproveitar e trazer essa perspectiva da gente sempre se lembrar que muitas vezes a gente não tem, naquele momento, mas Deus tem. E Ele pode nos suprir e nos levar a ser um irradiador do seu amor, da sua força, de ser o nosso amparo nessa construção, porque a gente não está sozinha. Esse processo de construção, ele é um processo muito amparado pelo amor divino que nos sustenta. No último parágrafo da página anterior, ela dá uma reforçada, né, na importância do que a gente aprendeu a chamar de reforma íntima. Né, quando ela fala que a iluminação resulta do esforço da busca íntima do ser profundo, opção de sabedoria que é em relação ao ego, que prevalece no mapeamento das aspirações humanas mais imediatas. Né, que a gente nunca pode, em momento algum, se esquecer da nossa essência, que é puramente divina.
que é o próprio ser mais puro do universo que habita dentro de nós. E a gente precisa confiar nessa essência, precisa confiar nessa verdade. Como todo mundo aqui falou, a Alwina completou bem agora na última fala dela, é um processo de conhecimento principalmente de si mesmo, de como a gente relaciona com as pessoas, com o mundo, com o universo ao nosso redor. É um conhecimento, uma compreensão do que cada um representa nesse processo, aonde cada um se encaixa nele, e tudo isso feito, sem dúvida nenhuma, como o Ina ressaltou, com amor. Já na carta aos Coríntios, é dito essa coisa que a gente pode considerar uma lei. Sem amor, nada pode ser realizado. Sem amor, eu nada seria, é o que está escrito ali. E cada um de nós sem amor, não somos absolutamente nada. A gente não consegue caminhar, não consegue realizar, não consegue produzir nada, mesmo inconscientemente, se não tiver a base do amor em cada um de nós. E esse é o processo. Não importa o tempo que a gente leve para caminhar, para dar um passo, para descobrir algo que todo mundo já sabia. Precisa que tenhamos como base sempre o amor. Ouvindo aqui, ultimamente eu tenho percebido que é o amor que sustenta tudo. O planeta estava envolvido no amor. Embora a gente não consiga, a gente está no momento que todo mundo está falando do desamor, mas o amor é que sustenta o planeta. O amor é que está em tudo. Porque o amor é que é a força motriz dessa vida que a gente tem. Não tem como estarmos aqui respirando, vivendo, se não existe o amor. Não só o nosso amor, como eu amo fulano, eu amo a vida, eu amo, mas é o amor. O amor é a grande energia do planeta. E eu vejo, eu estou começando a ver isso, e que o amor é uma energia que ela é uma energia muito forte, né? Que é uma energia de muita força, e ele exige da gente esse exercício. E aí, outro dia, quando eu encontrei Ismael, eu estava falando, eu vejo o amor hoje, porque geralmente quando a gente fala de amor, de paz, a gente fala de uma maneira bem leve, mas o amor e a paz eu vejo hoje como um exercício, igual aquelas meninas que fazem o jogo, aquele exercício das fitas e da bola e do não sei o quê, quando elas fazem aquele exercício, é de uma leveza, é de uma beleza com a música, fica tudo tão leve, tão lindo, mas aquilo exigiu delas um exercício de anos e anos e anos, de horas e horas e horas, de muito esforço para chegar àquela beleza. E o amor, eu vejo assim hoje, é um exercício diário, é um exercício de tudo que está aqui para ser visto. E a gente acaba não dando valor quando a gente vê que tudo é sustentado pelo amor. Que analogia bacana, Diva. Porque você falando, eu vislumbrando exatamente as suas palavras em cenas. Quanto mais elas praticam, né, como você disse, mais os movimentos se tornam naturais, o esforço deixa de existir, vai ficando automático e natural. E essa é a analogia perfeita. Se a gente insistir nele, no amor, cada vez mais ele vai ser natural nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas palavras, na nossa forma de ser. E a gente não vai mais precisar se esforçar para que ele caminhe
ao nosso lado, dentro de nós, vai ser natural. E cada vez mais, digamos assim, com o exercício do amor, mais natural ele se apresenta em cada forma de expressão que todos os seres possam ter. Eu venho comungar dessas ideias todas lindas e dizer que é isso mesmo. Quando a gente está com esse propósito, e que esse não é o nosso propósito, a gente veio aqui para isso, quando a gente encara esse propósito de viver no amor, eu acho que a gente não percebe tanto esse esforço, vem uma naturalidade dentro da gente. E a gente consegue ver, dentro das nossas dificuldades, possibilidades, que quando a gente não tem esse véu, não retira esse véu, a gente não consegue ver. A gente começa a se destruir dentro das dificuldades, a gente começa a reclamar, a gente começa a não enxergar os caminhos de ensinamentos, e quando a gente retira esse véu de dureza, de firmeza, de radicalismo, de, sei lá, insensatez, e deixa o amor surgir de dentro de nós, porque a gente é puro amor, a gente consegue ter mais leveza no viver. No dia a dia, eu acho, sabe? A gente começa a ver nas coisas que não dão certo, as possibilidades de aprendizado, as coisas que dão certo, a gratidão, e por aí vai. Tudo isso que a gente falou aí é só para confirmar. Foi tudo muito lindo, muito tocante.